bem, pessoal? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em Matera, mais um vídeo na Basilicata, sul italiano. Não deixe de compartilhar, curtir o vídeo e principalmente comentar este material que vai ser muito interessante. Porque vocês viram no vídeo anterior algumas belezas aqui da cidade de Matera, uma cidade também muito complexa em sua história, em suas vias, na sua geografia, mas tem um detalhe também muito interessante que nós vamos mostrar nesse vídeo, que é uma visão aqui da cidade muito diferente, muito especial. Vocês estão vendo aqui atrás de mim essa formação rochosa impressionante. Esse aqui é o Parco della Murgia Materana e é possível fazer uma exploração por locais arqueológicos, por locais que contam a vida não só aqui na Itália, mas da própria civilização. Não é brincadeira. E é isso que nós vamos fazer agora em uma bela trilha, um hiking de nível avançado. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque nós sobrevivemos, logicamente. Então, vamos lá, vamos seguir. Vocês estão preparadas ou não? Vamos! É mais empolgado, né? Olha só que legal, pessoal. Aqui a gente já tem uma indicação bem detalhada desse itinerário número 406. Então, tem toda a descrição aqui e também esse mapa aqui nos dá uma ideia de todo o trajeto. A gente vai atravessar um torrente, né, que é a cara da cidade aqui de Matera. É um pequeno rio que ele passa aqui embaixo e tem algo especial ali, mas eu não vou contar ainda para vocês. Achando a dificuldade até agora? É meio difícil, mas muito legal. Tomem muito cuidado se vocês vierem aqui, roupas adequadas, principalmente o calçado. Tem que passar pela ponte pulando para ter mais emoção. Tirou uma onda aí, Lisa? Muito legal. Adorei. Sensacional. Gostou? Adorei, maravilhoso. O torrente é lindo, né? Lindo, nossa, adorei. Olha só que legal, pessoal. Vocês estão vendo, o caminho é extremamente íngreme, pedregoso, difícil, mas as vistas são impressionantes. Então daqui a gente pode ver a ponte, olhem só, parece um negócio até impossível. Lógico que esse caminho vai serpenteando aqui essa montanha e era um caminho usado como comércio. Aqui passavam as mulinhas levando as mercadorias entre a cidade e esse local onde nós vamos visitar. Aqui nós estamos da altura praticamente da parte mais antiga da cidade, né? Na última muralha aqui. Uau! Só assim pra gente entender um pouquinho essa cidade. Olha isso. Difícil, hein?
Mas o visual compensa demais e aqui a gente tem uma outra percepção da cidade, né? Então eu acho que é bem aconselhável esse percurso, lógico que tem as suas dificuldades, não é um percurso fácil. Tem gente que faz à noite também, pessoal, então... Com lanterna, imagina, né? Mas é difícil. Difícil, mas olha isso aqui, esse vale maravilhoso, incrível. À noite não tá nos meus planos. Ainda. Se a gente propusesse, acho que você ia aceitar. Quem sabe, mas vamos ver. O que você achou mais difícil, assim? O mais difícil até agora foi o primeiro trecho, bastante íngreme, escorregadio. Aqui o resto é íngreme também, mas tem pedras nos auxiliando, então tá tudo lindo. E a ponte, uma delícia de atravessar, a Elisa foi dançando ali, né? Muito legal. Esse é enorme. De quatro para cima. Aqui tem uns 60 metros quadrados. Quem quiser alugar, eu negocio para vocês. Com uma belíssima vista para a cidade de Mateira. Não, é incrível, gente. Incrível, pessoal. Olha isso. Símbolo desse parque é o falcão grilaio e nós vimos na cidade, em alguns prédios públicos, que eles estão distribuindo um ninho para que se coloque, né, sobre as propriedades. E esse falcão é tão importante porque ele está no topo da pirâmide aqui e ajuda a controlar a fauna desse lindo parque. Aqui a gente tem umas indicações importantíssimas sobre como lidar com esse ambiente tão sugestivo, né? Então, que roupa é mais adequada, algumas indicações de tempo e de locais de interesse. Também tem aqui impresso a chancela da Unesco, que é muito importante, né? Que compreende toda essa área. O percurso é relativamente tranquilo, mas árduo. Em algumas partes, assim, tem um certo nível de emoção. Então tem que ficar muito atento. Trazer água e uma comida também, um lanche, porque é importante. Eles dizem ali que demora 1 hora para subir, 1 hora para descer, mas esse tempo é um pouco mais elevado porque naturalmente você vai parar para fotografar, para observar aqui as paisagens e também conta-se que o percurso é considerado um percurso difícil. Então eu imagino que eles subam isso aqui numa velocidade estonteante. Mas sobretudo nos faz pensar da dificuldade das pessoas que viviam nesse contexto. Nessa parte aqui, os monges que vieram do Oriente, que foram caçados por conta da sua religião, vieram se abrigar aqui nessas grutas e construíram algumas capelas para o culto católico. Então, essa era a época bizantina e esses afrescos compreendem também essa época. Essas igrejas não estão abertas, mas tem uma grade ali que dá pra gente ver algumas pinturas. Eu acredito que essas igrejas são abertas em determinadas épocas, essas capelas. Enfim, mas dá pra você observar. Então dá pra gente imaginar a dificuldade de tudo isso. Era um local comunicante ali com Mateira cidade, mas com um grau de dificuldade imenso. Não era que assim, vou até ali para comprar pão e volto. Não, era muito difícil. Era realmente um trabalho árduo. E daqui
tanta coisa também a gente aprende com todas essas dificuldades. Aqui tem muitas plantas endêmicas, né, que só acontecem nesse bioma aqui. E aqui, olha, a gente está vendo um arranjo natural maravilhoso. Nessa fissura de pedra nasceu essa lindeza aqui. É incrível, maravilhoso. E tem umas outras que elas saem do chão, assim, só a florzinha. É uma maravilha. Eu não consigo nem andar. Tô levando bronca toda hora porque eu paro para ver florzinha e mais florzinha. Ai, que legal aquela ali. A Elisa já escolheu a caverna dela aqui. Essa aqui tem uma escadinha para subir, não é tão fácil chegar em casa aqui. Mas tá mais isolada, né? Tô mais protegida. E a sensação da caverna? Não é nem fria, nem muito quente. É interessante. Exato, isso, né? Cria um microclima interessante ali. Então tem uma compensação de calor, né, para os dias mais quentes, e no frio você também fica bem abrigado. O que falta mesmo é luz, né? Então você tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo, isso aí, Marli. Acho que não dá muito pra mim, não. Uma característica arquitetônica muito importante aqui, muito relevante, é que eles chamam esse tipo de caverna, no que nós estamos relatando para vocês, de arquitetura reversa, porque se extrai o material para se fazer uso do interno. Ai, meu Deus! A sensação de dever cumprido aqui, subimos, descemos e agora estamos apreciando esse riacho maravilhoso. Achei que vocês me deram um presente sensacional. Foi uma das melhores experiências com a natureza que eu tive na minha vida. Lindíssimo. A gente pegou a cidade iluminada. Agora nós estamos pegando o outro lado iluminado. Então foi um presente difícil, mas muito, muito bom. Muito obrigada. Pessoal, que percurso fantástico. Durante o caminho nós encontramos inscritos aqui do canal que estavam percorrendo o mesmo trajeto. Mando um abraço aqui para eles, caso estejam assistindo esse vídeo. E foi espetacular. Cerca de 4 quilômetros, vários pontos de vista, aliás inúmeros. Então, lógico que nós fizemos esse percurso de maneira mais lenta, para admirar mesmo, né? Sentir todo o local. Repito que é um percurso difícil, então fiquem atentos, roupas corretas e muita atenção. Mas o que você ganha aqui é algo indescritível. E eu convido também a todos para se tornarem membros do canal, apoiarem aqui o nosso projeto e ainda receberem materiais exclusivos. Comentem aqui caso vocês conheçam a cidade de Mateira, caso não conheçam, queiram conhecer, o que vocês acharam desse vídeo. E quero recordar também que há um vídeo aqui especificamente sobre a cidade de Mateira que vocês podem conferir aí na nossa playlist da Basilicata. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille!